Bom, pessoal, então, como primeira coisa, desejar a todos os amigos uma ceia em família e com amigos bem farta, com muita alegria hoje, né, que é domingo, e que todos possam se congraçar de forma harmoniosa e que corra tudo como planejado e melhor até do que isso. Pois muito bem, hoje nós vamos falar sobre as facas da Starrett, que eu inclusive, por um lapso, esqueci de mostrar naquele primeiro vídeo inicial da série, essas facas da Starrett. Como as linhas profissionais da Tramontina, da Mundial, da própria Corneta, o cabo é polipropileno injetado, tá? O tangue não passa disso aqui, talvez até menor, tá? Mas é o padrão dessas facas. E essas facas, gente, na verdade, a Starrett, ela tem um pequeno diferencial em relação à maioria das concorrentes dela. Mas nós vamos falar um pouco mais desse diferencial quando a gente for abordar a lâmina. Na questão do cabo, ele é basicamente um formato que lembra muito o cabo de todas as linhas profissionais, né? Com um detalhe que ele é mais contornado, ele é mais, vamos dizer, desenhado, tá? Aqui, próximo ao que seria o bolster, a espessura também que seria mínima, né? 19 milímetros e meio. Aqui no meio, 21,3 milímetros. E aqui, 19,5 também. Largura na sua porção que seria mais estreita, 26,5 milímetros. Na porção mais larga, 34 milímetros. E a porção um pouco mais estreita aqui, 29,4 milímetros. Vocês podem ver, ele é contornado, tá? Muito confortável na mão, muito ergonômico. A sua mão não vai escorregar de forma alguma para frente, porque essa guardazinha aqui não permite isso. E ele tem uma textura, gente, acho que dá para os amigos ouvirem, que é um padrão tipo um colchete, tá? Não incomoda em absolutamente nada na mão, não dá os chamados hot spots, ou seja, não vai dar calo na sua mão, dá uma pega muito segura, evita escorregar, tá? Realmente muito bom esse cabo. E como toda faca profissional, padrão NSF para sanitização e higienização, muito bom o cabo. Essa é a desossadeira de folha mais larga. E tem também a desossadeira de folha mais estreita, tá? Cujo cabo é a mesma coisa, parecem, mas não são exatamente iguais. A da mais fina, ele é um pouco mais delgado, vamos dizer assim, tá? Em todos os sentidos, tá? Tanto quando visto por cima, quanto pela lateral, tá? O padrão é o mesmo, mas ele é como se fosse uma cópia Xerox com uma redução de uns 10%. Muito confortável na minha mão. E eu tô para falar que a dessa lâmina mais estreita é até um pouco mais confortável, tá? Porque ele enche um pouco menos a mão, dá uma sensação muito boa no segurar, tá? Mas basicamente, gente, é o mesmo cabo, tá? Ele só é muito largo aqui, mas como para esse tipo de faca você normalmente não faz o pinch grip, ele não é necessário,
não faz muita diferença, tá? Peso, apesar de muito assemelhadas, elas têm um peso relativamente diferente. Essa de folha mais estreita pesa 87 gramas e essa de folha mais larga pesa 108 gramas, tá? Comprimento do cabo. Vamos lá, pegando desde o meio dele aqui até mais ou menos 13,5 de comprimento, tá? O de cá também mais ou menos 13,5, tá? O que diferencia, como eu falei, é que o de cá é um pouquinho mais estreito, mais magro, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá agora falando sobre a parte principal da faca, que é a lâmina dela. Pois muito bem, gente. Essa lâmina, no afiar, a sensação que ela me passa, ela está muito mais próxima à sensação da Paz e Pasini do que daquelas Tramontini Mundial da década de 80, que são em 420, ou a corneta, que também provavelmente é 420, tá? Então essa lâmina aqui, o aço dela, muito provavelmente é o 5 cromo 14 MOV, tá? Que é basicamente, gente, o mesmo aço Krupp 104110, 104116 ou X cromo 50 14 MOV ou X cromo 55 14 MOV, tá? É basicamente o mesmo aço. Dureza. Bom, essa foi uma das primeiras coisas que eu testei lá quando a Starrett me presenteou com o kit, gente. É bem consistente em todas as lâminas do kit, só variou em uma ou duas delas, que foi a cimitarra e a chefe de 10 polegadas, que deu uma dureza um pouquinho maior, deu basicamente 56. Todas as outras deram cerca de 55, que costuma ser a dureza padrão das facas profissionais dessa linha. 54, 55, 56, tá? Fica nesse espectro. A de folha mais larga é um pouquinho mais espessa, tá? Ela tem 2,4 milímetros aqui, 2,3 aqui, dois aqui, e 1,3 aqui na pontinha. Largura máxima da lâmina 2,29 milímetros, tá? 2,29. No ombro do que seria o desbaste de alívio. Ombro do que seria o desbaste de alívio. Peraí. Zero 0,5 milímetros, tá? E se a gente for usar a trigonometria para usar a espessura da espinha dividido pela metade da espessura da espinha dividido pelo comprimento, vai dar um ângulo, gente, em torno de mais ou menos... cadê? Está anotado aqui.
3 graus, tá? Vai dar mais ou menos 3 graus, gente. Por que mais ou menos? Porque, como eu falei, o diferencial dessa lâmina da Starrett é que a geometria geral dela é convexa, tá? É um convexo acentuado, Cabral? Não, até porque são folhas menos largas, então, mas é perceptível um convexo. Como eu não sei a fórmula para calcular o ângulo médio de um arco, tá? De um arco, que é um grau convexo, eu posso dizer que se ela fosse full flat, ela estaria em torno de 3 graus de desbaste principal. Tamanho da lâmina. Pegando sempre na porção média dela, 14,2 milímetros, tá? 14,2. Dá um pouquinho mais de fio, porque o fio vem até aqui no que seria o bolster dela, indo até a ponta, tem uma pontinha, tá? A de cá, 2,3 milímetros, um pouquinho menos do que a outra. 2,1 milímetro, 1,9 milímetros, e 1 milímetro na pontinha, tá? Largura máxima 1,73 milímetros, tá? E comprimento da lâmina, pegando sempre da porção média dela, 14,5 milímetros. Então ela é até um pouco mais comprida. Isso dá pra gente perceber aqui. Ela é um pouquinho, um risco mais comprida do que a de folha mais larga. Se a gente for usar a trigonometria para dividir metade da espessura da espinha pelo comprimento da mesma, dá cerca de 2,3 graus, 2 graus, tá? De desbaste, para mais estreita. Então, gente, lembrando sempre, numa faca desossadeira, espessura é sempre importante para a gente saber a eficiência da faca, a habilidade de corte. Mas numa desossadeira que trabalha basicamente com carne e vai tocar osso, a largura da lâmina, comprimento também nem tanto, mas principalmente a largura da lâmina, e essa aqui tem um pouquinho de flexibilidade, não chega a ser semi-flexível, mas tem um pouquinho de flexibilidade. A de folha mais larga é muito mais rígida, praticamente não apresenta flexibilidade. E para uma desossadeira, ao menos para mim, a flexibilidade é mais importante, sim, porque na hora de contornar os ossos, uma coluna vertebral, ali no pescoço, que também é a coluna vertebral, as próprias costelas, o osso da bacia de um pernil, tá? A flexibilidade te ajuda muito, ela é um aliado para você na hora da desossa, para deixar o osso limpo. Então, se eu tivesse que escolher uma das duas, por questão, não que uma das duas seja melhor do que a outra, gente, eu quero deixar isso claro. É uma questão de gosto pessoal, a forma como eu gosto de trabalhar. Sendo que a minha preferência não é por lâmina reta para desossa, é lâmina curva. Mas se eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu escolheria a de lâmina mais estreita com um pouquinho mais de flexibilidade, tá? Ela atende melhor aos meus gostos. Acabamento da lâmina. Gente, o acabamento da lâmina foi acabado primeiramente numa linha, uma lixa 220.
Ah, Cabral, por que você está falando primeiramente, e no caso, por exemplo, da corneta, você falou que foi uma lixa 220? Pelo seguinte, gente, a gente vê o que seriam as marcações da lixa 220, porém, no você passar a unha, quase você não sente, quase não sente os chamados ridges, as estrias que a lixa deixou. Por quê? Porque provavelmente depois eles vieram com uma lixa um pouco mais fina, só para arredondar e dar um polimento naquela mais grossa, e depois fizeram um buffing. Então, ao passar o dedo, você até sente muito de leve uma irregularidade, mas não é igual na corneta, que sua unha vem, apesar das quinas dessas estrias serem arredondadas, sua unha nitidamente vem pulando. Aqui não, aqui você sente que tem uma irregularidade, mas a unha não chega a pular ou não trava de forma alguma, tá? Então é um acabamento que é lógico, podia ser melhor, podia ser polido espelhado, podia ser polido esfumaçado, tá? Mas é um acabamento que vai ajudar uma das características deste aço, que é a tolerância à corrosão. É um aço bem tolerante à corrosão, tá? Como eu já falei, no caso da Paz e Pasini, ele é um aço que tem um comportamento um pouco diferente do 420. Primeiro, ele tem maior capacidade de endurecimento do que o 420. Mas, segundo, ele é mais propenso à fratura que o 420. Ou seja, é uma lâmina que, se exercer muita força nela, muita torção principalmente, ela tem muito mais chance de fraturar, ou, para colocar mais bem colocado, ela tem uma energia de fratura menor do que o 420. E isso tem implicação no fio, tá? Apesar, vocês veem a suavidade de um fio desse. E como todas as outras, foi feito desbaixo e alívio, começando em cerca de 4 ou 5 graus na pedra laranja, depois 7 graus também na pedra laranja, 10 graus na pedra laranja, e aí microfio de 15 graus na pedra laranja, com umas 2 ou 3 passadas nas hastes cerâmicas, cerca de 500 por aí, a 15 graus, para garantir o ângulo de 15 graus, tá, gente? Então, se me perguntarem, Cabral, essa lâmina ela dá mais microdente do que uma lâmina em 420? E quando a gente faz uma questão dessa, gente, é óbvio que nós estamos falando para o mesmo nível de tratamento térmico, ou seja, eu estou falando em qualidade, não é nem dureza não, tá? É qualidade do tratamento térmico, porque normalmente a 420 vai estar num espectro aí, as boas lâminas, entre 52 e até 55 RC. O 5 cromo vai estar aí, as boas lâminas, entre 53 e 56 RC, tá? Então, independente dessa dureza, esse aço, que é o provável aço da Starrett, ele tende a dar um pouco mais de microdentes do que o 420, tá? Na minha experiência com essas lâminas, que devo insistir, não foi grande, porque todo mundo já sabe que a minha preferência recai sobre desossadeira curva, mas eu tenho usado bastante as chefes dela, principalmente a cimitarra da Starrett. Eu não tenho notado muito microdente. Aliás, na verdade, a cimitarra, se tiver um microdente, é muita coisa. Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo, tá?
Não tem muito mais o que falar sobre essas facas, é um padrão de faca profissional. Só apenas ressaltar: polipropileno, aço 5 cromo, dureza 55, muito boa dureza para essa linha de facas, que é mais ou menos um padrão mundial, tá? Muita facilidade na afiação. Cabral, afia tão fácil quanto a 420? Ô, gente, para mim sim, apenas que o comportamento é diferente na pedra. O 420, vamos dizer, ela não arranha tanto, não é que a lâmina se arranha, não. A sensação de arranhado no 420 não é tão efetiva, tá? Tão perceptível. Com esse aço, você já percebe, parece que ela está resistindo à pedra um pouco. Ah, é mais difícil de afiar? Não, gente, afia da mesma forma, tá? Fica complicado eu falar isso, porque não é dificuldade, mas nitidamente você percebe que ela está oferecendo mais resistência ao carborundo. Mas para o carborundo, tanto faz, tanto fez, ele desbasta do mesmo jeito. Mas nitidamente a sensação no você levá-la na pedra, né? E aí tanto faz carborundo ou óxido de alumínio da pedra laranja, a sensação é que ela está resistindo mais ao desgaste, mas desgasta fácil, tá? Fazer um fio numa lâmina dessa é muito tranquilo. E com um detalhe, responde muito bem a chaira de aço estriada, tá? Como eu já falei no vídeo sobre chaira de aço estriada, não é a minha preferência usar nesse tipo de lâmina. Nesse tipo de lâmina eu prefiro usar a chaira de aço lisa, só porque durante o uso ela tende apenas a rolar o fio, e aí a chaira de aço lisa faz um excelente trabalho, mas pode ser usada sem medo algum com uma boa chaira estriada, ou seja, as mais comuns e baratas do mercado, Mundial e Tramontina, vão funcionar perfeitamente bem com essas facas, tá? E como as outras, são uma excelente opção para faca desossadeira reta, como é o alvo dessa série. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre essas facas, tá? Novamente, reforçando, desejando hoje uma ceia de Natal fora de série para todos os amigos, que passem com a família, que passem com amigos, que seja bastante farta, muito divertida, muito alegre, e que seja o prenúncio de uma excelente festa de virada de ano, que eu espero fazer mais um vídeo até a virada do ano, mas de qualquer forma também já desejar um excepcional 2024 a todos, principalmente com saúde. Muita saúde a todos, porque se não nos faltar saúde, nos vai ser possível correr atrás de qualquer outra coisa que esteja em falta. Desde que não falte a saúde, nós vamos ter condição de batalhar por qualquer outra coisa, seja ela qual for. Não precisa nomear, seja ela qual for. A gente tendo saúde, os amigos tendo saúde, o resto a gente consegue, tá ok? Um Feliz Natal e um abraço a todos.